Meu nome é Camila, e o que vou contar aconteceu há muitos anos, mas ainda me causa arrepios quando lembro. Aconteceu com minha irmã mais velha, Mariana, numa virada de ano que jamais esquecerei. Eu tinha apenas 8 anos de idade, e ela tinha 14. Era o Réveillon que marcava a passagem de 1995 para 1996. E como de costume, nossa família resolveu passar a virada em casa, com alguns parentes próximos. Lembro-me da alegria, das risadas, da mesa farta e do barulho dos fogos que iluminavam o céu da nossa pequena cidade. Depois da festa, quando a euforia começou a se dissipar, todos foram se recolhendo aos poucos. Como tínhamos visitas, meu irmão e alguns primos dormiram em colchões espalhados pela sala, enquanto eu fiquei no quarto dos meus pais. Já a Mariana, minha irmã, foi para o quarto que dividia com nossa prima. Ela sempre foi o tipo de pessoa que gostava de ficar acordada até tarde, mesmo que nossa mãe vivesse dizendo que ela parecia um lobisomem por causa desse hábito. E naquela noite, como sempre, ela demorou mais do que todos para dormir. Era por volta de 3 horas da manhã quando aconteceu. Eu já estava profundamente adormecida, mas ela me contou tudo, e depois outros detalhes acabaram sendo confirmados. Mariana levantou para escovar os dentes antes de dormir. Nosso banheiro era pequeno, com uma pia simples, e acima dela havia um espelho embutido num armarinho de parede, daqueles que você abre e guarda os remédios e cremes. Era um espelho de uns 50 centímetros de altura por uns 40 de largura. Ficava bem de frente para o rosto, o que fazia com que qualquer pessoa se visse completamente ali. Ela disse que assim que entrou no banheiro, sentiu um frio estranho, completamente fora de lugar para uma noite quente de verão. O ar parecia parado, pesado, e ela sentiu até um arrepio subir pela espinha. Mesmo assim, ignorou a sensação e começou a escovar os dentes. Quando terminou, abaixou-se para lavar o rosto e foi nesse momento que tudo começou. Ao levantar o rosto novamente e olhar para o espelho, Mariana viu o reflexo de um homem parado logo atrás dela. Era um rapaz jovem, muito bonito, com cabelo preto liso jogado para o lado e olhos escuros. Seu rosto era pálido, quase como se fosse feito de mármore. Ele vestia uma jaqueta azul e uma camisa branca por baixo. Ela ficou paralisada, o coração disparou e por alguns segundos não conseguiu mover um músculo sequer. Achando que era ilusão, abaixou o rosto novamente, lavou mais uma vez e levantou depressa, mas o reflexo continuava lá. O homem ainda estava atrás dela. Foi então que, tremendo, ela criou coragem para se virar. Quando o fez, viu que o homem realmente estava ali, em pé, de corpo inteiro, a menos de 1 metro de distância. Ele era alto, magro e parecia quase brilhar sob a luz fraca do banheiro. Mariana tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. A voz simplesmente desapareceu, como se algo a impedisse de reagir. Ela fechou os olhos e começou a rezar em silêncio, pedindo a Deus que tirasse aquela visão dali. Quando finalmente abriu os olhos, o homem havia desaparecido. O frio intenso que tomava conta do ambiente se desfez de repente e o banheiro voltou a ter a temperatura normal. Atordoada, ela correu em disparada até o quarto dos meus pais, tremendo e chorando. Eu acordei com o barulho e a vi ali, pálida, suando frio, tentando explicar o que havia acontecido, mas sem conseguir juntar as palavras direito. Na manhã seguinte, ela contou tudo para nossos pais. Minha mãe achou que fosse um pesadelo, uma mistura de cansaço e imaginação por causa da festa. Mas nosso pai ficou em silêncio. Ele não duvidou. Apenas ouviu atentamente, fez algumas perguntas e, ao final, pediu que ninguém mais falasse sobre o assunto. Alguns dias depois, algo curioso aconteceu. Estávamos tomando café quando Mariana comentou, meio envergonhada, que o homem que ela tinha visto era igualzinho ao Elvis Presley.
Nós rimos, achando que ela estava brincando, mas meu pai ficou pálido. Naquela hora, percebi que ele sabia de alguma coisa. Ele saiu da mesa e não disse uma palavra. Passaram-se alguns dias até que ele convidou Mariana para acompanhá-lo até o cemitério. Eu, sendo curiosa e teimosa, fui atrás escondida. Vi quando eles pararam diante de um túmulo de mármore claro. Meu pai ficou alguns minutos em silêncio. Depois fez o sinal da cruz. Mariana chorava, mas não parecia assustada. Parecia mais triste e confusa. Alguns anos depois, numa noite de Natal, eu criei coragem e perguntei a ela o que havia acontecido naquele dia no cemitério. Foi aí que descobri a verdade. O homem que ela viu no espelho era nosso primo Leonardo, ou Leozinho, como todos o chamavam. Um primo do nosso pai que havia morrido muitos anos antes. Meu pai confirmou depois que Leonardo morreu na noite de Réveillon de 1981, o mesmo ano em que Mariana nasceu. Ele tinha saído de uma casa noturna com alguns amigos, dirigindo em alta velocidade, completamente embriagado. O carro capotou 7 vezes numa estrada vicinal que ligava 2 distritos próximos. Ele sofreu múltiplas fraturas e um traumatismo craniano gravíssimo, morrendo a caminho do hospital. Meu pai contou também algo que sempre o marcou. O pai de Leonardo, nosso tio-avô, foi até o hospital naquela madrugada, mesmo sem ninguém tê-lo avisado. Entrou pelos corredores e foi direto até a sala onde o corpo do filho estava. Disse que viu o rapaz sentado na maca, com a cabeça enfaixada e um leve sorriso no rosto. Que o filho pediu sua bênção antes de deitar novamente. Mas, segundo os médicos, Leonardo já estava morto havia mais de 2 horas. O tio não suportou a perda e morreu alguns anos depois, levando consigo a imagem do filho que lhe apareceu uma última vez. Quando cresci, em 2010, durante o velório desse tio-avô, fui ao cemitério acompanhar o enterro. Era um dia cinzento e lembro-me do som das pás batendo na terra. Os coveiros abriam o túmulo para que ele fosse enterrado junto do filho. E foi quando me aproximei e vi pela primeira vez a foto de Leonardo na lápide. Naquele instante, meu corpo inteiro gelou. O homem da foto era o mesmo que minha irmã descrevera anos antes. Ele realmente era idêntico ao Elvis Presley. Cabelo em topete, feições marcantes, expressão confiante. Vestia uma jaqueta azul e uma camisa branca, exatamente como ela havia dito. Senti minhas pernas fraquejarem e precisei me apoiar no braço de minha mãe. Olhei ao redor e percebi que meu pai chorava em silêncio. Mais tarde, ele me contou que Leonardo sempre se vestia inspirado em Elvis, pois todos diziam que os dois eram muito parecidos e que, por coincidência, ou talvez não, ele havia morrido pouco antes de minha irmã nascer. Meu pai sempre acreditou que Leonardo tinha uma ligação especial com Mariana, como se o espírito dele tivesse se aproximado dela de alguma forma. Ele dizia que os mortos encontram maneiras de se manifestar, especialmente em datas significativas, como o Réveillon. Para ele, o espírito do primo apenas quis visitar a família, talvez para se despedir, talvez para conhecer aquela que nasceu no mesmo ano em que ele partiu. A lembrança daquela noite nunca mais deixou minha irmã. Até hoje, quando o assunto vem à tona, ela ainda fica arrepiada. Diz que o olhar daquele homem era profundo, triste e doce ao mesmo tempo, como se pedisse desculpas por ter assustado, mas também quisesse ser lembrado. Muitos anos depois, eu mesma sonhei com um homem que se parecia com Elvis. No sonho, ele sorria e me dizia para cuidar bem da minha irmã, pois ela era uma alma ligada a dele. Acordei com lágrimas nos olhos e, mesmo tentando esquecer, o sonho me perseguia. Passei a acreditar que há laços espirituais que ultrapassam a compreensão humana. Depois daquele dia,
Nunca mais sentimos nada de estranho em casa, nenhum ruído, nenhuma aparição, nenhuma presença. Mas, curiosamente, todos os réveillons seguintes eram sempre marcados por coincidências. Uma música de Elvis tocando sozinha no rádio, uma brisa fria no meio do calor da festa, ou até o som distante de passos pelo corredor. Meu pai sempre dizia que era o primo Leozinho dando um último alô. Hoje, adulta, escrevo esse relato como forma de eternizar o que aconteceu e de refletir sobre o que vivemos. Talvez não tenha sido um espírito maligno. Talvez fosse apenas um laço entre mundos. Um lembrete de que o amor e a presença continuam, mesmo depois da morte. E se há algo que aprendi com essa história, é que o espelho às vezes não reflete apenas o corpo, mas também a alma. Meu nome é Rogéria, tenho 38 anos, e o que vou contar aqui é algo que me acompanha até hoje como uma sombra que não consigo dissipar. Desde pequena, sempre gostei de histórias sobrenaturais. Não sei explicar bem porquê. Talvez por ter crescido ouvindo minha avó contar causos de almas penadas e visagens do interior de Minas, onde nasci. Mas, mesmo gostando dessas histórias, jamais imaginei que um dia eu seria a protagonista de uma delas. Moro atualmente em uma cidade litorânea chamada Itamaré, no litoral de São Paulo. Vivo com meu marido e minha filha, a Laura, uma moça de 15 anos. Acontece que tudo o que vou relatar começou há cerca de 5 meses, mas para que se entenda a estranheza de tudo, preciso voltar a um passado distante, no ano de 2003, quando eu ainda estava grávida da Laura. Naquela época, a gravidez não foi nada fácil. Os médicos me diagnosticaram com uma complicação que exigia repouso absoluto. Qualquer esforço poderia colocar em risco a vida da minha filha. Meu marido, o Márcio, trabalhava em nossa pequena gráfica, que ficava logo à frente de casa. Enquanto ele se virava para manter o negócio funcionando, eu passava os dias deitada, tentando distrair a mente com televisão. Foi durante esse período que comecei a assistir a um desenho japonês que passava à tarde. O nome dele era diferente, cheio de criaturas místicas, batalhas épicas e canções emocionantes. O que mais me encantava, porém, não era a história, mas a música de abertura. Aquela melodia parecia carregar algo hipnótico, quase espiritual. Eu a escutava e sentia uma mistura de alegria e melancolia, como se uma lembrança antiga, que eu nunca vivi, quisesse se manifestar dentro de mim. Durante os meses de repouso, eu ouvia essa canção todos os dias, e ela se tornou uma espécie de trilha sonora da minha gravidez. Às vezes, eu cantava o refrão baixinho, acariciando minha barriga, imaginando o rostinho da minha filha. Era um consolo em meio ao medo. Depois que a Laura nasceu saudável, nunca mais pensei naquela música. O desenho deixou de passar na televisão e a vida seguiu seu curso natural. Anos se passaram. Eu me formei em pedagogia e comecei a dar aulas em uma faculdade da região. A rotina era puxada, mas me sentia feliz e realizada. Tudo corria bem até que, há cerca de 5 meses, algo aconteceu que reabriu uma ferida antiga da minha memória. Era uma noite quente de verão. Eu havia saído da faculdade por volta das 10h50 da noite. A brisa vinda do mar soprava suave, trazendo aquele cheiro salgado típico das cidades litorâneas. Coloquei o capacete, subi na minha moto e comecei o caminho de volta para casa. Geralmente pego uma avenida principal bastante movimentada, mas naquela noite resolvi cortar caminho por uma rua paralela, mais tranquila e silenciosa. Andava devagar, apreciando o vento batendo no rosto, quando do nada a lembrança daquela velha música surgiu na minha cabeça. A canção do desenho japonês que eu assistia quando esperava a Laura. Era como se uma agulha invisível tivesse girado o disco do passado dentro de mim. Sem pensar muito, comecei a cantarolar o refrão. A voz saía leve, como quem tenta espantar o cansaço da noite.
A letra falava sobre dar as mãos, seguir por um caminho de sombras e de luz e sobre um coração alegre em meio à escuridão. Naquele instante, senti uma nostalgia profunda, mas também uma estranha sensação de arrepio na nuca. Ignorei, achando que era apenas o vento. Cheguei em casa pouco depois das 11 da noite. Laura já dormia e Márcio me esperava na sala, meio sonolento. Conversamos brevemente e fomos dormir. Tudo parecia normal, até que por volta das 3 da manhã, algo aconteceu. Acordei de repente, sem saber bem porquê. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante das ondas quebrando na praia. Eu ia me levantar para beber água quando ouvi uma voz masculina, forte e profunda, cantando exatamente a mesma música que eu havia cantado horas antes. Congelei na cama. Era uma voz bonita, de tom grave, como a de um tenor. Vinha da rua, logo abaixo da janela do meu quarto, e o mais assustador era que parecia estar direcionada a mim. Eu moro no 2º andar de um prédio de esquina, e do meu quarto se vê 2 ruas, formando uma espécie de cruz. A voz ecoava com tanta nitidez que tive certeza de que o homem estava parado ali, bem em frente à minha janela. Chamei meu marido, mas ele dormia pesado e não reagiu. Fiquei paralisada, o coração acelerado. A música continuava, e a cada verso parecia que o cantor se aproximava mais, como se quisesse entrar na minha mente. Peguei o celular e olhei a hora. Eram exatamente 3 horas da manhã. Naquele momento, uma sensação indescritível tomou conta de mim. Uma mistura de medo e fascínio. Me escondi sob o lençol, como uma criança tentando se proteger do desconhecido. Comecei a rezar, pedindo a Deus que afastasse o que quer que fosse aquilo. Aos poucos, a voz foi ficando mais distante, mais fraca, até desaparecer completamente. Permaneci imóvel por vários minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Quando finalmente tive coragem de me levantar e olhar pela janela, não havia ninguém lá embaixo. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas pelos postes amarelados e o reflexo úmido do asfalto. Nos dias seguintes, tentei encontrar uma explicação racional. Talvez fosse alguém bêbado cantando por acaso. Mas não havia bares abertos naquela hora, e a rua é sempre deserta de madrugada. Pensei também que poderia ter sido um sonho, uma alucinação sonora causada pelo cansaço. Só que não. Eu estava desperta. Eu via as horas no celular. Eu senti o som vibrar no ar. Por curiosidade, e talvez por medo, decidi procurar a música na internet. Digitei alguns trechos que lembrava da letra e encontrei o vídeo da abertura do desenho. Ao dar play, um calafrio percorreu meu corpo. Era exatamente a mesma voz que eu tinha ouvido naquela madrugada. Não idêntica em tom, mas na forma como cada palavra era entoada, como se a própria canção tivesse vida. Desde então, algo em mim mudou. Passei a evitar ouvir músicas antigas, com medo de despertar novamente aquilo que parecia ter sido chamado pela minha lembrança. Não sei se foi coincidência ou se cantei algo que deveria permanecer em silêncio. Algumas semanas depois, quando contei o ocorrido a uma colega da faculdade, ela me disse algo que me fez refletir. Tem melodias que não pertencem só a este mundo. No começo, achei exagero, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. A música é vibração, e vibração é energia. Talvez sem saber, eu tenha tocado uma frequência que abriu uma brecha, um canal para algo ou alguém. Nessa época, comecei a ter sonhos estranhos, sempre com a mesma melodia. Em um deles, eu caminhava por uma estrada deserta ao entardecer e uma figura me esperava ao longe. Não conseguia distinguir seu rosto, mas ele estendia a mão e me dizia com voz calma: "Venha, Rogéria, a música nunca termina." Acordava suando frio, o coração disparado e com a sensação de que o sonho tinha sido real. Certa madrugada, decidi gravar o som ambiente do meu quarto enquanto dormia.
Deixei o celular ligado, apenas por curiosidade. No dia seguinte, ao ouvir a gravação, ouvi algo que me gelou o sangue. Por volta das 3h17 da manhã, uma voz masculina murmurava suavemente o refrão da música. Aumentei o volume, tentando entender se era algum som externo, mas não havia ruídos de rua, nem vento, nem passos. Apenas a voz, clara e nítida. Meu marido não acreditou, disse que devia ser interferência de rádio. Mas como? O aparelho estava no modo avião. Depois disso, deletei o arquivo. Não quis guardar aquilo comigo. Desde então, evito comentar o assunto. Sinto que quanto mais falo, mais atraio a presença daquela voz. Às vezes, quando caminho sozinha à noite, tenho a impressão de ouvir um leve sussurro me acompanhando. Um assobio distante, quase uma nota musical repetida no vento. E toda vez que escuto, meu corpo inteiro arrepia. Não sei o que aquilo era. Se uma entidade, um eco do passado ou apenas uma coincidência bizarra. Mas aprendi que certas melodias guardam mistérios que vão além da compreensão humana. Há canções que são como portais e basta um refrão para atravessar o limite invisível entre o que é real e o que está do outro lado. Até hoje, evito cantar aquela música. Mas às vezes, quando a noite está muito silenciosa, ouço alguém lá fora repetir baixinho: "Me dê a mão", para fugir desta terrível escuridão. E eu apenas fecho os olhos, tentando ignorar a vontade de responder. O caso relatado por Rogéria revela algo inquietante sobre a relação entre memória, som e espiritualidade. Há séculos, diversas culturas acreditam que certas melodias carregam poder, funcionando como chaves simbólicas capazes de abrir portais entre planos. O episódio pode ser interpretado sob múltiplas óticas. Psicológica, como um fenômeno de memória afetiva reativada. Paranormal, como uma manifestação ligada a energias despertas pela vibração da música. Ou simbólica, como um reflexo do elo entre mãe e filha e o passado. O que permanece indiscutível é o impacto emocional e a sincronia inexplicável entre o canto e o momento. Para alguns, coincidência. Para outros, um chamado do além que, uma vez ouvido, jamais se esquece. O relato de Camila evidencia um fenômeno recorrente nas narrativas sobrenaturais. A aparição de espíritos familiares em momentos de transição emocional ou simbólica, como o Réveillon. Diferente de uma história de terror comum, essa experiência mistura medo e afeto, destacando o elo entre vivos e mortos. A visão no espelho, tradicional símbolo do portal entre mundos, representa o limiar entre o visível e o invisível. Mais do que um susto, o episódio nos faz refletir sobre a persistência da presença espiritual e o quanto o passado pode ecoar silenciosamente em nossas vidas, mesmo décadas depois.